Estamos aqui com o prefeito Liba de Navegantes, nosso primeiro podcast Buscando Soluções. Estou aqui com o prefeito para falar sobre um tema muito importante que é o ferryboat, a ponte e o túnel, uma nova travessia para navegantes, a travessia para o futuro da nossa região. Prefeito Liba, explica para nós aí como é que funciona essa travessia, que há tanto tempo, são mais de 5 décadas, é isso? Você está explicando para a gente aí sobre isso? Isso. A travessia de Navegantes de Itajaí, ela já existe há mais de 60 anos, porque Navegantes está emancipando agora há 60 anos, e essa travessia ela começou de uma maneira, uma necessidade da população fazer essa travessia, uma empresa, uma pessoa começou a fazer essa travessia e automaticamente ela foi crescendo, se desenvolvendo conforme a demanda. Desde 1985 ela foi regulamentada por uma autorização do governo do estado para que ela pudesse fazer essa travessia. Então o governador, na época Esperidião Amin, ele deu uma autorização para a empresa fazer a travessia entre as duas cidades. Com essa autorização, como uma contrapartida dessa autorização, foi instituído o Passe Livre. Aquele programa de que as pessoas hoje são beneficiadas, pessoas que moram em Navegantes e trabalham em Itajaí e vice-versa, que elas têm o direito ao passe. Então, essa autorização não foi para que eles fizessem a travessia, sim para que eles dessem o passe livre? Não, para que eles fizessem a travessia. Uma contrapartida foi o passe livre, para que pudesse instituir isso. Isso foi em qual governo? Em 1985, no governo Esperidião Amin. Tá. E dali para cá, essa travessia ela é regida somente por essa autorização. Não existe um contrato entre as prefeituras e o ferryboat, ou o governo do estado e o ferryboat. Então é importante que as pessoas entendam que quando elas pensam assim, falam, a prefeitura tem que atuar, a prefeitura tem que cobrar. Nós não temos poder de fazer cobrança sobre essa empresa, nem Itajaí, nem Navegantes, e também nem o governo do estado tem, porque é uma autorização. E nessa autorização não consta nada de regramento para que eles pudessem fazer essa travessia de alguma forma. O que acontece? A empresa ela faz a travessia da melhor maneira possível na visão dela e que tenha lucro conforme ela deseja e quer. Então, para que isso mude, é preciso haver um processo de concessão. Enquanto isso não houver um processo de concessão que vai ter um contrato trazendo todo o regramento, nós estamos à mercê, como tantos e tantos anos se passaram, dessa maneira que está até hoje. E seria saudável que a gente tivesse até uma outra empresa concorrente no local, Porque, como é uma única empresa, acaba que eles fazendo do jeito como você falou, do jeito que eles querem e acham melhor. Porque ele acaba criando um monopólio desse serviço aqui na nossa cidade. Mas exatamente, eu também concordo e ela precisa ter, e tanto que a gente vai falar sobre isso e a gente vai explicar que vai acontecer isso. Vai acontecer um processo, vai acontecer uma audiência pública para dar esse início, isso? Dar o start. Já foi dado start, já tem estudo e a gente vai falar sobre isso, mas é importante que as pessoas saibam, que esse é algo que nunca foi colocado à mão de verdade por nenhum governo passado, por nenhuma gestão passada. Todos empurraram esse problema com a barriga. Vai empurrando. Importante que as pessoas entendam que agora, no nosso governo, aqui de Navegantes, junto com o governo do estado, o governador Moisés, foi colocado a mão em cima desse problema para poder estudar um novo modelo de travessia e estudar uma nova concessão. Aquele local onde é feito a atracação do ferryboat em Navegantes, aquilo é uma área privada, é particular, o proprietário daquela área é o dono do ferryboat. Mas aquela área não é uma área de marinha? É uma área de marinha, como várias áreas de marinha são... Ele tem o RIP, O RIP é um... Ele tem uma autorização... um registro provisório imobiliário, Não, o RIP é Registro Imobiliário Provisório. Quem dá é o SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União. Isso. Então, na verdade, ele não é o dono, ele tem uma concessão daquela terra da União. Sim, como todas as áreas. Isso, e todos se consideram donos dessas áreas. Que na verdade não é, Todas as mas... pessoas que têm uma área do lado do rio, elas estão usando uma autorização da União para usar. Sim. Então quem é dono mesmo não é o ferryboat, é a União, e o ferryboat tem autorização de uso. Sim. E como prefeito, na minha sugestão, de repente até o prefeito sugerir que aquela área seria de interesse público para a União. Não seria ideal fazer isso? Na verdade, assim, a gente já consultou o SPU com relação a isso,
E é um processo que vai demorar anos para isso acontecer. O que nós estamos trabalhando? Trabalhando uma outra alternativa que seja fazer a concessão de uma travessia e buscar um novo espaço para que isso aconteça. Que é muito mais ágil e muito mais fácil de trabalhar do que a gente ficar brigando na justiça. Porque, embora a prefeitura possa demonstrar esse interesse, vai haver briga judicial e isso vai se estender por muitos anos. E que não é o que a população quer e não é o que o município quer também. A gente quer resolver o problema e dar um novo modelo de travessia para a população. Então, as pessoas elas confundem às vezes e falam assim, tem que tomar alguma atitude. Beleza, e o que já foi feito e foi tomado foi essa atitude já. Se tivesse um interesse também do governo federal quanto a isso, porque como é um terreno federal da União, se houver o interesse da União também, além do município, as coisas acontecem mais rápido. Porque quando é um processo judicial dessa área, eu sei porque o meu pai tem uma terra de marinha, e toda a terra de marinha, quando vai para a justiça, ela vai para a justiça federal. E aí é um juiz federal que faz todo o trâmite desse processo. E aí as coisas poderiam andar mais rapidamente, você não acha? Só para você entender, Navegantes está buscando agora o direito sobre aquele mole, de Navegantes. Sim. Também nós estamos botando a mão nesse processo aí, junto à Secretaria Nacional dos Portos, junto à Autoridade Portuária de Itajaí, e esse é um processo que já estamos há um ano e meio, mais ou menos, mais de um ano, trabalhando em cima disso, também que nunca ninguém se preocupou com isso. Sim. E a gente não consegue avançar na velocidade que a gente espera, mesmo sendo dessa maneira que você falou, a justiça é muito lenta, né? Muito lenta, e a nossa necessidade é muito mais urgente, do que essa situação toda dessa demora judiciária. Então, o que a gente busca é esse novo estudo de travessia do ferryboat da cidade de Navegantes e Itajaí. E teria uma outra área ali do lado para poder fazer isso? Porque ali a prefeitura fica do ladinho, né? Sim. Daria para ceder um espaço, de repente? Eu não vejo que ali seja o local ideal, porque eu entendo que ali foi bom, enquanto a cidade ainda era pequena, que nós não tínhamos um fluxo tão grande de veículos, porque atrapalha demais o nosso trânsito ali, atrapalha demais a mobilidade da nossa cidade. Nós temos um bairro ali, São Pedro, que ele é muito afetado pelas filas do ferryboat. Quando acontece qualquer problema na BR-101, que tranca a BR, as pessoas vêm todo para dentro da cidade, acabam atrapalhando a mobilidade. Então, eu entendo que ali pode ficar uma travessia para motos e pode ficar uma travessia para bicicletas e pedestres. Eu acho que faz sentido, as pessoas já atravessam, vão direto para o centro de Itajaí. Mas quem tem um carro, a travessia não pode mais ser ali. A travessia tem que ser, na minha opinião, ela teria que ser lá próximo onde é que é a balsa hoje, naquela região lá. Não necessariamente onde é que é a balsa hoje, também não temos estrutura para atender. Isso você diz de uma ponte, no caso? Não, eu digo do ferryboat mesmo, a travessia de carro. O ferryboat daí sairia do centro, ficaria somente ali perto da antiga balsa? Eu acredito que ali... Mas não ia ficar pouca mobilidade, porque tirando do centro, vai ficar somente na Barra do Rio hoje ali, já é pequeno, também já é bem... Não, eu não falo exatamente ali, naquele local lá, entendi, né? Mas assim, Maruí ali para trás, perto da Quaker. Nós temos vários pontos em Itajaí que pode ser, que também Navegantes tem uma área toda ali que tem vários estaleiros, vários comércios ali que talvez conversando tenha interesse em vender essas áreas. Mas não seria melhor, mais viável fazer já de uma vez uma ponte, então? Não, caso? Claro. Nós já temos um projeto de um túnel. Sim. Mas E o senhor esteve junto, nesse projeto? Depois a gente fala sobre o túnel. Vamos falar então para a ponte primeiro. Porque o senhor esteve junto lá com o pessoal prefeito de Balneário Camboriú, de Itajaí, sobre o túnel. Depois a gente vai comentar sobre isso. Mas sobre a ponte, um projeto de ponte, qual é a desvantagem da ponte e as vantagens de uma ponte, na sua opinião? Na minha opinião, uma ponte, nós temos uma desvantagem grande de aonde colocar essa ponte, Então ali no Maruí, onde o senhor disse, ali perto, no caso do lado de Itajaí, e do lado de Navegantes seria o São Domingos. Ali tem um espaço bacana para fazer a ponte. Naquela região perto da antiga balsa ali. Eu não vejo que ali seja um bom local para fazer uma ponte, pelo espaço que ela vai ocupar, pela altura que ela tem que ter. Se pensa um projeto para continuar o porto lá para cima, para atividades náuticas também, a questão pesqueira, e uma ponte ela teria que ser muito alta, e sendo uma ponte com vão livre muito alto, nós teríamos a dificuldade
de poder fazer os acessos a ela também, né? Sim. Isso ocuparia muito espaço, teria que fazer umas indenizações muito grandes. E nas poucas conversas que nós tivemos a respeito de travessia, né, sempre foi falado muito em túnel e já descartado a possibilidade de ponte. Porque algumas pessoas falam, faz uma ponte móvel, faz uma ponte pêncil, faz uma ponte... A gente não enxerga muita viabilidade para isso. Né? Porque tem vários projetos em vários países da Europa de pontes que são pontes de elevador, e na China tem pontes que são pontes caracol, né? Então é um ponte mais alto, dela faz um caracol, daí não precisa indenizar tantas áreas, e ela sobe e aí atravessa e faz um caracol novamente para descer, né? Hoje a engenharia ela é possível fazer tudo, né? A questão de custo, a questão de viabilidade, a questão de mobilidade, né? Nós entendemos, através do estudo feito pela ANFRA e pelo Banco Mundial, que o túnel seria a melhor opção de travessia. Mas não seria muita diferença de valor e tempo de construção? Não, eu acredito que até mais rápido talvez, né? Porque hoje tem métodos construtivos bem rápidos. Valores já está feito o levantamento, feito a viabilidade econômica nessa questão, né, da construção do túnel. O Banco Mundial, quando fez esse projeto, ele já se preocupou com relação a isso. Porque a gente tem que entender também que toda a travessia que nós fizermos em Itajaí Navegantes, ela vai ter que ser pedagiada. Né? Não existe, na minha visão, a possibilidade nesse momento de fazer alguma travessia que não seja através de pedágio. Ninguém tem capacidade de investimento, o governo não tem essa capacidade de investimento, os municípios não têm essa capacidade de investimento para fazer ela de graça. As rodovias estaduais e federais... Qual é o custo do túnel? 200 milhões de dólares. Aproximadamente. 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais aproximadamente. Porque uma ponte está avaliada, pelo que eu fiz os estudos sobre esse assunto, tem pontes que custam em torno de 300 milhões de reais, né? Então seria um terço do valor, que seria viável aqui para aquele local, né? E, então seria, se é 3 vezes mais barato, provavelmente também seria mais rápido. Você não acha? Na verdade, depende do tipo de ponte que está sendo feita, né? Como eu já falei para você, eu não sou engenheiro, não tenho conhecimento dessa área, mas eu estou me baseando num estudo que a ANFRA fez, né, junto com o Banco Mundial, e aonde eles trouxeram que a melhor viabilidade de travessia entre Navegantes e Itajaí, até pela continuação do desenvolvimento da região, seria a questão do túnel. Porque para construir esse túnel vai ter que ter uma contrapartida do poder público. Sim. 1 bilhão de reais, isso é o valor da obra. E quanto seria a contrapartida do poder público? Seria na faixa de 800 milhões com recurso privado e 200 milhões de recurso público. Então, com 200 milhões de reais da Prefeitura de Navegantes, Não, Itajaí, isso, Balneário Camboriú, e o governo do Estado também. Várias entidades isso, juntas. várias entidades juntas. E se elas se unirem, não poderiam fazer a ponte, pegando o pé da ponte aqui, fazer a ponte e não ter o custo do pedágio? Eu não acredito que isso seja viável. Volto a falar para você. A gente está baseado num estudo da ANFRA, né, que não pensando só na travessia do rio Itajaí, mas também pensando na questão do desenvolvimento de toda a região. Tem estudos e já está se trabalhando bastante para desenvolver toda a mobilidade da região. Né? Não só a mobilidade da região, mas também a exploração das margens do rio Itajaí-Açu. A gente vê que tem um grande potencial. Agora mesmo Itajaí ganhou, né, uma concessão de construir as fragatas, que vão ficar construídas lá perto da BR-101. Né, talvez uma ponte inviabilizaria esse processo das fragatas saírem de lá, de repente a ponte teria que ser feita num projeto diferente. Como eu já falei, não sou engenheiro, mas eu vejo que essa possibilidade da ponte já foi esgotada por várias vezes conversado, não... Claro, se pensar em tem vários projetos lá, eles já contrataram muitas empresas de consultoria para fazer projetos sobre travessias para Itajaí Navegantes. Com certeza eles devem já... Esse trabalho já tem sido feito desde 2000, até antes disso, né? Conversava com o Paulinho Bornaus um tempo desse, a Nova Anfra, quando começou, já foi pensando nesse projeto de mobilidade. E a gente pensa que todos os estudos já foram esgotados. E claro, tem um monte de ideias, um monte de sugestões, mas é difícil falar de engenharia se a gente não tem muito conhecimento. Sabe por quê, prefeito? O que me preocupa é que o pessoal do Inova Anfra,
são pessoas do bem, que estão ali pensando o futuro de Itajaí, da nossa região, mas eles pensaram o centro tecnológico aqui em Itajaí, que pensaram no estado inteiro, e o centro tecnológico de Itajaí, ele já começou faz 7 anos e não terminou ainda. E é uma obra pequena comparada a um túnel. Se você vê o custo da obra ali, em torno de 15 milhões, 20 milhões de reais. E o túnel, você falou que é 1 bilhão de reais. Isso. Então, se eles demoraram 7 anos e não terminaram ainda uma obra tão simples, como vão conseguir terminar um túnel, uma obra tão mais complexa? É por isso que eu digo para você, assim, o Banco Mundial está nesse projeto. Quando o Banco Mundial ele faz todo esse estudo inicial, preliminar, e ele vê a viabilidade disso, econômica, viabilidade de mobilidade, ele enxerga isso, ele começa a dar continuidade nesse projeto. A primeira etapa já foi vencida, que era a avaliação inicial. Venceu, aí foi feito um levantamento de valores. Foi solicitado ao COFIEX, que é o Conselho de Financiamento do Exterior, junto ao Senado Federal. Foi aprovado lá também esses valores com a garantia do banco do governo federal. O Banco Mundial continua no projeto. Teve bancos que institutos que aportaram valores, recursos também a fundo perdido para dar continuidade no projeto. Então eu vejo que hoje não é uma situação da Inova Anfre, não é uma situação somente da Anfre aqui. É um projeto que vem do Banco Mundial, chancelado por um grupo de especialistas, não só em engenharia, mas também pessoas com bastante conhecimento do mercado financeiro, que vê a viabilidade econômica disso. Certo. Mas o Banco Mundial não foi o mesmo que fez empréstimo para Itajaí, para fazer as obras de Itajaí 2040? Eu não posso dizer para ti, eu não conheço essa... Eu sei que Itajaí pegou também empréstimo internacional, do Banco Internacional, para fazer várias obras aqui, e tem uma ponte aqui que já está no segundo mandato do prefeito que não terminou ainda, uma ponte tem um valor de 5 milhões de reais, uma ponte muito pequena, que é de um bairro aqui de Itajaí, do bairro São Judas até o bairro Cidade Nova. Então, assim, se o Banco Mundial está fiscalizando, não está fiscalizando aqui a cidade de Itajaí. Eu não vou entrar nesse mérito, né, porque eu entendo que talvez essa questão, não sei nem se é o Banco Mundial que está financiando aqui, pode ser o BIRD, pode ser o BID, pode ser vários outros órgãos a nível mundial, né? Entendi. Eu vou dar uma pesquisada também, não tenho certeza sobre isso. Só sei que o Banco Mundial que estava fazendo isso aí, eu tive contato já diretamente com o gestor da conta aqui no Brasil, que ele fica na Espanha. Quando a gente fez aquela viagem a Barcelona, a gente teve contato com o Carlos lá, que é o gestor, ele é espanhol. Ele já esteve aqui no Brasil 2 vezes, a gente já conversou com ele, já atendemos, já fomos junto ao governo do estado, já vimos a viabilidade, já pedimos a participação, a liberação do governo do estado. Todo esse processo, né, o trabalho junto ao Senado Federal para aprovação desse projeto. Então, é algo que está sendo feito bem estruturado. Não acredito que o Banco Mundial vá fazer algo nesse sentido para não dar continuidade e prosseguimento com esse processo. Mas o interesse deles não qual é o interesse do Banco Mundial? É do desenvolvimento da região? Ou também, porque o interesse do banco é lucro, como toda empresa tem. Claro. E eles com certeza ganham dinheiro emprestando dinheiro. Então, para eles, se vai acontecer a obra ou não, na minha opinião, não interessa, porque o dinheiro eles vão emprestar e vão ganhar juros em cima, não vão? Se nós pensarmos assim, daí fica um pensamento muito raso e a gente também não consegue evoluir na nossa conversa. Claro. Porque eu penso assim, né, o Banco Mundial ele tem toda uma diretoria, tem todo um core que é, na verdade, para o desenvolvimento de regiões e pensar no desenvolvimento de pessoas também. Ele não tem, eu acho, que o interesse de vir cá emprestar um dinheiro para que a obra não aconteça e depois a garantia dele receber do governo federal e ficar uma obra inacabada. Eu acho que esse não é o padrão e o modelo que o Banco Mundial faz nos negócios no mundo. E acredito que no Brasil não vai ser diferente. Né? Se a gente pensar só dessa maneira, aí a gente vai ser muito raso e a gente não consegue evoluir. Né? Então nós temos que, eu imagino, que quando nós estamos falando de um Banco Mundial com toda a sua estrutura, com todo o seu staff, com todo o seu potencial, ele não vai vir aqui para fazer projetos em vão. Qual é a obra que ele fez aqui na região? Não conheço nenhuma. Não pesquisei, na verdade. A obra que ele fez no Brasil? Há várias obras. Você sabe dizer alguma delas? Eu tenho um secretário que trabalha conosco, que ele trabalhou no Banco Mundial, né, como consultor do Banco Mundial aqui no Brasil.
e algumas obras no norte, no nordeste, que ele acompanhou, foram feitas, executadas, entregues, né? E tenho certeza que aqui no sul também a gente deve ter várias obras feitas e financiadas pelo Banco Mundial. Mas não posso te citar quais, nem vim preparado para isso. Ah, sim. Também vou dar uma pesquisada porque é importante a gente saber quais obras fizeram para que a gente possa ter certeza, porque é um empréstimo de um valor muito alto. E quem vai pagar somos nós, pagadores de impostos, como o senhor também, sou empresário, sou empresário também está já há mais de 20 anos, então eu paguei muito imposto já e gostaria muito que o meu dinheiro fosse bem usado, com certeza, como todos nós, e o senhor prefeito está fazendo um bom trabalho em Navegantes e tenho certeza que quer continuar dessa forma. Então é uma preocupação que nós temos, porque o município de Itajaí tem feito muitas obras, começado 10 obras e não terminado nenhuma, e as que terminam não ficam bem feitas. Então é um desafio, sei, para o gestor público, porque às vezes vai contratar uma empreiteira, uma empresa que vai prestar o serviço, não fica do jeito que você gostaria. E aí o setor público é muito diferente do setor privado, onde você pode chegar e pedir para sair, vai contratar outro, aqui tem que fazer um processo licitatório tudo novamente, demora. Eu sei que não é tão simples como a gente acaba falando aqui, é só falar e dizer que vai dar tudo certo, não é tão simples assim. Por isso a preocupação numa obra tão gigante como um túnel. Quanto tempo demoraria para fazer um túnel aqui em Itajaí? A previsão do túnel são 8 anos, desde o início do projeto. Eu vou te passar até um dado que é importante até para você ter noção, né? A gente tem trabalhado muito em cima disso. Esse trabalho do túnel já está se conversando desde os estudos e projetos 2016, né? De janeiro de 2016 a dezembro de 2017. Né, isso já foi executado, análise de pré-viabilidade, né, em junho de 2018 a junho de 2021, essa etapa já foi vencida também. A avaliação do COFIEX foi em junho de 2021 até dezembro de 2021. Tudo isso são etapas que já foram vencidas. Então nós estamos falando do túnel aqui em 2016, o início. O final dele para entrega, né, da início da operação seria 2030. Então nós estamos falando aqui de um prazo de praticamente 14 anos, desde o início do projeto até a entrega final desse projeto. E aí nessa previsão aí, quando que iniciaria as obras do túnel? O início da implementação 2029, concessões, eu imagino o início das obras ficariam aproximadamente em 2028, teria 2 anos de execução. O senhor acha que em 2 anos construiria um túnel dessa magnitude? Se a gente for avaliar, já tivemos túneis maiores do que esse construído com menos tempo. Daí depende do modelo construtivo, né? Se você ver na China eles construíram um prédio de 15 andares em 6 dias. Né? Aí Itajaí não conseguiu construir um prédio pequeno em 7 anos. Nós tivemos, eu posso falar da nossa experiência agora em gestão que nós temos na cidade de Navegantes, e foi um grande marco nosso, né? Nós estamos construindo uma escola, uma creche para 400 alunos, num tempo recorde. Eu acredito que nem a Van, nem o Coque conseguiu construir tão rapidamente como a gente construiu. Numa semana nós conseguimos levantar uma escola para 400 alunos. Claro que agora tem todo o processo de finalização, mas em 3 meses nós vamos estar entregando essa obra. Obra planejada, né? Você faz os projetos antecipados, contrata a empresa, é um modo construtivo. E esse é o modo correto de fazer, né? Planeja tudo antes, começa a obra, começa e termina, né? A Bíblia fala sobre isso, né? É um modelo diferente de construtivo, onde a gente trabalha com placas cimentícias, com módulos, né? Com perfis de aço galvanizado, para que a gente possa fazer essa estrutura ser forte também. Ela já vem toda pronta, pintada, já com a parte elétrica já pré-instalada, com a parte hidráulica pré-instalada. Então a gente faz todo um trabalho antecipado, e quando chega praticamente é como as lojas que acontecem aí da Van e do Coque, que se monta somente ela, né? Parabéns, prefeito, eu não sabia desse trabalho, né? Estou admirado com essa solução tão rápida no setor público. Até vou lá fazer uma visita técnica para poder conhecer, vou junto com o Rogério. Isso. O Rogério é nosso vice-presidente da Associação Nisso por Itajaí, está acompanhando a gente aqui nos bastidores. E para acompanhar essa obra, até para poder fazer com que a Prefeitura de Itajaí vá acompanhar, para ver como é que se faz, né? Porque Balneário Camboriú também é um grande exemplo, porque eles fizeram ali uma obra grande, que é o alargamento da faixa de areia, ali na praia, fizeram em menos de 6 meses.
Enquanto aqui, não querendo, porque Itajaí é uma cidade próxima, uma cidade rica, o prefeito Volney tem feito um bom trabalho em algumas áreas, não é todo cheio de problemas, tem coisas boas também, né? Temos que elogiar o prefeito, aquele evento da Festa do Peixe foi excelente, tem muitas obras aí que estão sendo feitas, que estão bem feitas também, não são todas que são ruins, tem que elogiar também, mas a grande maioria tem problemas e a gente tem que solucionar isso, porque a nossa cidade não pode ficar perdendo dinheiro, perdendo tempo, porque lá em Balneário Camboriú eles fizeram em 6 meses uma obra dessa, enquanto aqui em Itajaí uma praça, uma reforma simples de uma praça já está levando um ano. E uma outra obra que eu acho que fiquei bem triste em saber, que esse mês fizeram 10 anos que o Complexo Madre Teresa, sabe, ali do lado do Hospital Marieta Conde Bornhaus, eles tiveram que desmanchar aquela parte do pronto-socorro, uma parte da oncologia, para construir esse novo complexo, esse novo hospital. Uma obra super importante para toda a região, para navegantes, para toda a região da Anfre. Só que já faz 10 anos que começaram. E aí bota dinheiro, bota mais dinheiro, parece um poço sem fundo e não acaba nunca essa obra. Era para eles terem inaugurado um andar da obra na pandemia, para resolver o problema da pandemia, e nem isso foi feito. Sabe? E a gente fica triste porque é o dinheiro dos nossos impostos. E aí o prefeito, essa semana, acho que no domingo, esteve lá visitando, mas em período eleitoral, fazer uma visita técnica, sendo que já era para ter até inaugurado essa obra. Não era para ter orgulho nenhum de uma obra que nem terminou ainda, que já fazem 10 anos que começou. Aí a gente fala de gestão, de modelos, né? Cada um tem o seu modelo, mas eu posso lhe afirmar o seguinte, né? Que quando eu estava como empresário pelo lado de fora do setor público, eu tinha uma visão bem diferente do que eu tenho hoje estando dentro do setor público. Eu vejo as grandes dificuldades que nós temos que enfrentar, né, os grandes desafios, né, fazer a gestão pública, como eu já falei no início da nossa conversa aqui, ela é muito burocrática, né, ela é montada para talvez inibir as pessoas de fazer algum tipo de fraude, mas pelo contrário, que ela é tão burocrática, tão complicada, que ela atrai praticamente, né, ela afugenta os empresários que estão empreendendo de maneira normal na sua casa, porque você precisa juntar uma documentação, informações, é tão grande o volume que acaba desmotivando as pessoas a fazer. Então, acabou se criando empresas especializadas em licitações públicas, dando um segmento especial no mercado. E essas empresas, muitas vezes, como elas são talvez às vezes até exclusivas ou poucas, elas acabam prestando um serviço de qualquer jeito. Posso citar para você que em Navegantes nós temos um hospital que há 10 anos ele não foi concluído também, né? É um processo que foi parado. Posso citar um exemplo também da nossa gestão, que agora de 1 ano e meio, que nós temos um teatro municipal, que nós pegamos uma licitação que já estava em andamento, e eu queria inaugurar essa obra no aniversário do ano passado, né? E vou fazer o aniversário desse ano e não estou com essa obra inaugurada ainda, porque a empresa que participou da licitação, ela não cumpriu com o contrato. Eu falei no início da nossa conversa aqui também da nossa lei anticorrupção, que nós criamos dentro do município de Navegantes, e essa empresa ela foi punida dentro dessa lei anticorrupção, porque ela não atendia, né, as prerrogativas do contrato, e ela acabou descumprindo, e a gente teve que aplicar essa lei. Mas aplicar essa lei aqui é simples de falar, mas para você chegar ao ponto de aplicar essa lei tem que passar por várias etapas. Enfim, agora tivemos que fazer uma nova contratação, de uma nova licitação para uma nova empresa dar continuidade e finalizar o nosso teatro. Então, às vezes a gente está por lá de fora e enxerga de uma maneira muito mais simplista do que na verdade acontece no dia a dia da burocracia do setor público. E na sua opinião, o que poderia ser feito, né, buscando soluções aqui no nosso programa, o que poderia ser feito para poder desburocratizar, né, porque o setor público é muito burocrático? Os deputados federais poderiam fazer novas leis, poderiam diminuir essa burocracia, criar alguma alternativa para que essas empresas que começassem uma obra e não terminassem, sejam punidas e não fizessem mais nenhum serviço público. O que poderia ser feito na sua opinião? Isso já existe hoje, né? Mas o que poderia ser feito para poder melhorar isso? Nós temos a lei 8666, que é a lei das licitações. Agora ela vai ser mudada para 14133, é uma nova lei, um novo modelo, com um novo regramento. Mas ela não vai contemplar ainda tudo o que precisa ser, né? Eu vejo que... Qual é o diferencial hoje da licitação pública?
ao menor preço. E, infelizmente, o menor preço não é o melhor trabalho. Você não compra, né, as coisas pelo menor preço. Muitas vezes você vai numa loja comprar uma roupa ou vai comprar um carro, você não vai lá e diz, eu quero o menor preço. Você quer aquele que atende a sua necessidade, né? E o poder público ele faz um termo de referência tentando achar a empresa melhor qualificada para aquele momento. Só que daí cai na questão do menor preço. E você não pode desqualificar uma empresa que ganhou com o menor preço e a gente sabe que não vai ter condições de fazer essa entrega. Muitas vezes as empresas mergulham no preço para depois ficar pedindo aditivo e aí a prefeitura não vai conceder esse aditivo ou de prazo ou financeiro e aí começa todo o embrólio de um contrato. Então, existem soluções. Eu vejo que a técnica, né, na Europa tem alguns países que já trabalham com a questão preço e técnica, muito bem definido isso. Mas aí a gente volta, né, pela cultura no Brasil, né, da corrupção, que muitos anos esteve aqui dentro e continua estando ainda dentro das gestões públicas, não só da gestão pública, a corrupção existe de uma forma generalizada, do setor privado também existe muita corrupção. E acaba dificultando, né, essa questão de licitações, de negociações, não é fácil. Tenho certeza que tem que ser muito trabalhado, muito pensado, mas vem muito da cultura das pessoas. E de repente, como é feito hoje dentro do setor de marketing, né? Vocês contratam uma agência e a agência ganha um recurso e quem contrata as empresas é a agência. Não teria como fazer de uma forma semelhante uma empresa de obras, uma empresa que fosse produzir, uma empresa que vai criar obras no município e ela tivesse condições de ela contratar alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu não sei se isso uma seria... empresa pública, privada, algo assim. Eu não sei se essa seria a solução também, sabe? Porque se a gente analisar, em todos os momentos tem brechas, né? Para que se... Na verdade, o que eu entendo que seria cada vez menos o Estado fazer gestão sobre isso, né? Ele teria que fazer a regulação de todos os serviços, mas ele não teria que construir nada, ele não teria que fazer gestão sobre nada, ele teria que fazer a fiscalização e a regulação dos serviços. Esse é o papel fundamental do governo, do Estado. Quando o Estado, nós temos que entender de saúde. O que um prefeito, uma prefeitura tem que entender de saúde? Nós temos especialistas em saúde, então nós teríamos que ter a contratação de uma empresa que prestasse o melhor serviço de saúde e nós pagássemos pelo que ele está fazendo na entrega e pagando pelo valor de mercado. Hoje nós temos várias referências, né? Nós mudamos lá em Navegantes, quando nós entramos e trouxe uma grande economia para o nosso município, nós tínhamos um processo licitatório para uma oficina mecânica para atender toda a manutenção dos veículos da Prefeitura de Navegantes. Essa oficina estava lotada lá em Blumenau, nossos veículos tinham que sair daqui e até Blumenau, fazer o orçamento, depois voltava para lá fazer o serviço, e isso era um trabalho, era uma oficina só, e nós estávamos à mercê do orçamento daquela oficina. Quando nós entramos, nós mudamos o processo e credenciamos várias oficinas na nossa cidade, na nossa região aqui, Itajaí, Navegantes, Luiz Alves, Ilhota, Penha. Fizemos um credenciamento com essas oficinas e começamos a fazer uma opção de menor preço, com a melhor qualidade, a gente poder colocar os veículos para consertar. Só com isso nós economizamos mais de R$1,5 milhão de reais num ano de trabalho com manutenção e trouxemos para a nossa frota vários veículos que estavam condenados, né, porque os orçamentos do conserto passavam de 50% do valor do bem, então ele era obrigado a ir para leilão. Então a gente conseguiu recuperar isso. Então isso é um modelo que a gente hoje está trabalhando que começa a dar certo. Mas volto a falar para você, pode dar certo para Navegantes, pode ser que em Itajaí não dê certo, pode ser que em Balneário não dê certo, aí também é uma visão de gestão disso. Sim. E é interessante, quero parabenizá-lo por isso, porque eu vejo que o senhor vem buscando alternativas e soluções para poder economizar o dinheiro público, e é o que todo gestor público deve fazer. E aí eu penso, como que a gente poderia fazer, como o senhor falou, o setor público deveria ser mais regulatório do que propriamente o executor de obras e todas essas coisas de infraestrutura da região. O que nós poderíamos fazer, o que os deputados federais, estaduais, porque teria que ser uma nova lei para que faça isso, né? Qual é a sua sugestão para que a gente possa criar um modelo semelhante a esse no futuro? Imagina assim, ó, que um dos caminhos que a gente tem que buscar é se consorciar. A gente vê hoje o mundo cada vez mais
está ficando na mão de grandes empresas, nós olharmos aí, né, as lojas de eletrodomésticos concentrarem em grandes magazines, ou os pequenos familiares que tocam. Isso já é um movimento mundial, começa nos Estados Unidos, Europa, e depois vem para o Brasil, isso já está normal. As prefeituras não podem ser diferentes, a gente não pode mais pensar em prefeitura de Navegantes, eu tenho que pensar na região, eu tenho que pensar em Navegantes, Penha, Pissarra, eu tenho que pensar em Itajaí, eu tenho que pensar em modelo Anfre, e quanto mais nós tivermos consorciados, nós temos mais um leque maior para que a gente possa trazer mais opções de serviço para a nossa região, tanto para o desenvolvimento das cidades, quanto para a compra, para poder trazer economia. Hoje o nosso problema de Navegantes, de obras, é o mesmo problema de Itajaí, é o mesmo de Balneário Camboriú. O engordamento da praia de Balneário Camboriú que aconteceu agora, ele foi planejado há muitos anos, mas é a minha necessidade o ano que vem. Eu vou ter que fazer um engordamento na praia de Navegantes, e eu já busquei esse modelo. Onde é que eu fui buscar o modelo? Busquei um modelo em Florianópolis, né? Porque Balneário Camboriú é uma extensão maior que a de Navegantes, e Florianópolis tem uma praia que foi engordada com uma extensão praticamente do tamanho de Navegantes. Então busquei o mesmo modelo de Florianópolis para que a gente possa colocar aqui. Então, num prazo de um ano, eu vou fazer todo o estudo e já vou fazer a licitação, se Deus quiser, o ano que vem, para fazer o engordamento da praia. Balneário Camboriú demorou mais do que isso, né? Pelo tamanho da extensão da praia também, porque o licenciamento ambiental era muito maior. Então, são modelos que a gente vai fazendo um copia e cola, mas não precisa mais fazer copia e cola, acho que a gente pode consorciar e fazer junto. O modelo assim, ó, São José e Florianópolis fizeram um modelo de parceria para construir uma grande beira-mar para desafogar o trânsito das duas cidades. É o que nós estamos pensando no túnel aqui em Navegantes, que liga Navegantes e Itajaí, para não atender Navegantes e Itajaí, nós estamos falando isso para atender toda a nossa costa aqui, né? Desde Bombinhas até Barra Velha. Nós temos problema de mobilidade pela travessia do rio Itajaí-Açu, que é só pela BR-101. Então, esses modelos, quando a gente fala, vamos fazer um túnel, não é para beneficiar uma cidade ou duas, é para beneficiar toda uma região. Então, eu vejo que esses são os modelos do futuro, né? Pensando em região e não pensando somente no seu município. E para finalizar sobre essa parte ainda do túnel, o senhor concorda que compensa para nós fazermos um empréstimo internacional? Eu sei que como empresário, às vezes compensa para poder a gente, às vezes, querer ampliar o negócio, a gente faz um empréstimo, sabendo que com esse empréstimo o seu negócio vai ter mais recursos financeiros e automaticamente ele se paga sozinho o investimento. Mas no caso dos municípios, ele vai crescer sozinho, vai ter condições para bancar, não seria mais uma dívida, porque Itajaí já fez uma dívida milionária em dólar, com o Banco Internacional, para o desenvolvimento aqui da cidade, seria mais uma dívida que Itajaí teria, Navegantes. Isso não seria ruim para as próximas gestões públicas e para os pagadores de impostos? Não, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que a contrair essa dívida, ela não limita a capacidade de endividamento do município, né? Isso já tem um aval do Banco do Governo Federal, e isso não traz limitações. O município continua investindo. Sim. Precisa fazer esses investimentos para o desenvolvimento da região. É uma questão muito simples de fazer conta, né? A partir do momento que nós anunciarmos qualquer movimento com relação ao túnel, que realmente, efetivamente, assinar um contrato de execução desse projeto, a gente vai ter uma valorização imobiliária muito grande da cidade. Automaticamente essa valorização imobiliária vai repercutir no mínimo já no IPTU da nossa cidade, que a gente vai conseguir ter uma arrecadação maior, vai trazer uma atratividade muito maior de empresas, gerando muito mais emprego e renda também dentro da nossa cidade. Então é uma conta simples de fazer, se você olhar da maneira inversa. Quanto que a gente está investindo no túnel e quanto que vai trazer de retorno para a nossa cidade. Eu tenho plena convicção que o desenvolvimento que vai trazer para a cidade de Navegantes, para a cidade de Itajaí, para toda a nossa região, porque eu estou falando de Penha, Pissarras, Barra Velha, isso vai atrair muitos investimentos. Nós estamos falando de uma região da Anfre contra uma região do Alto Vale, uma região do balneário de Joinville, de Curitiba. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse é um bom investimento para a nossa região. Concordo plenamente, porque assim, a nossa região aqui, ela parou. Na verdade, assim, quando eu vou para Navegantes, quando eu entro no ferryboat, vejo o quanto Navegantes parou e de crescer por causa daquilo. Navegantes não cresce mais, Itajaí também não cresce mais por causa do ferryboat, por causa desse entrave. Se nós tivéssemos uma travessia, seja ela uma ponte ou um túnel,
quanto isso ia desenvolver realmente a região. Com certeza a valorização imobiliária, os investimentos de novas empresas, porque muitos empresários não investem na nossa região por causa da falta de infraestrutura, por causa do trânsito caótico, porque a gente está dependente de apenas uma ponte no Rio Itajaí-Açu e essa empresa do ferryboat. E aí quando dá um acidente na ponte, trava todo o ferryboat. E às vezes o ferry também tem que ficar parado por causa dos navios, e às vezes até encalha algum ferryboat, já aconteceu várias vezes isso. A gente não pode ficar refém disso, o desenvolvimento não pode ficar refém, e o desenvolvimento vem através de infraestrutura. Mas, prefeito, muito obrigado, quero agradecer aqui pela sua participação no nosso podcast de hoje, agradecer o Rogério Piloto, que é o nosso vice-presidente, como ele chegou um pouquinho tarde, não deu para a gente colocar ele aqui na mesa, e agradecer ao nosso amigo ali, Valentim, que tem uma empresa aí de marketing também, ao Pablo, que é o nosso anfitrião aqui da noite. Agradecer a minha esposa que está aqui, Adriana, minha filha Esther. Importante estar a família próxima. Obrigado pela oportunidade, né, por poder abrir esse teu novo desafio aí, que é o Buscando Soluções, esse podcast. O objetivo é desenvolver a região, nosso objetivo é trazer cada vez mais uma visão empreendedora para desenvolver um município. E eu tenho certeza, né, que Navegantes está num rumo diferente do que já passou durante esses outros 59 anos, né? Nós estamos fazendo um novo modelo de gestão, trazendo uma nova oportunidade de desenvolvimento dessa cidade, resgatando a autoestima da nossa população, fazendo investimento maciço na gestão e agora maciço em infraestrutura também, para que a população de Navegantes cada vez mais tenha orgulho de morar em Navegantes e entender que Navegantes é a 14ª economia do nosso país, do nosso estado. Muito obrigado e parabéns aí pela sua gestão empreendedora. É assim que a gente tem que fazer para fazer a nossa cidade, nossa região crescer cada vez mais. Muito obrigado. Agradecer a todos vocês que estão participando com a gente na nossa live. Foram quase... E no nosso podcast aqui também, né? Eu estou só falando com o pessoal da live. Já foram quase 200 pessoas participando hoje aqui. Isso ao mesmo tempo. Se for contar todos aqueles que entraram e saíram, deve ter passado aí de 400 pessoas. Muito obrigado por você. Deus te abençoe e até o próximo podcast Buscando Soluções. Um abraço.